Estamos aqui para a segunda aula de Sociologia e o tema de hoje é Sociologia das Religiões. O primeiro ponto importante, em termos dessa comparação entre filosofia e sociologia, é a gente partir da seguinte ideia. Alguns filósofos do século XVIII chegaram a levantar hipoteticamente a ideia de que as religiões sofreriam uma espécie de desaparecimento, um apagamento, à medida em que houvesse um cultivo cada vez maior da ciência, dos saberes racionais e da própria filosofia. Essa ideia era corrente na Europa daquele momento, só que o interessante é que quando nós olhamos em relação aos dias de hoje, nós percebemos que as religiões persistem como um fenômeno humano, como um fenômeno social. E a partir desse momento, durante todo o século XIX, início do século XX, um período de formação da sociologia, nós começamos a ver que esses pensadores desenvolvem um interesse todo peculiar em relação às religiões. Todo o clássico sociológico, Durkheim, Marx, Weber, Marcel Mauss, boa parte da antropologia, todos eles escreveram artigos ou livros que tiveram em algum momento as religiões como foco dos seus interesses, né? E a partir dessa constatação começa-se todo um desenvolvimento de uma perspectiva, de um interesse pelo significado das religiões dentro dos mais variados contextos sociais, seja na Europa dita moderna, seja em outras regiões do mundo, Oriente, África, as Novas Américas, Brasil, em que esses fenômenos religiosos assumiam também um significado todo particular. A partir disso daí, então, a gente precisa prestar atenção no que seria esse enfoque sociológico das religiões. Eu acho que vocês precisam prestar atenção em alguns aspectos, né? O primeiro deles, toda religião é um fenômeno social. Ela é um fenômeno humano, ela é um fenômeno histórico. Ainda que todas elas tentem dar conta, por exemplo, do problema da morte, da ideia de que existe o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, e as religiões, no final das contas, tentam fazer uma espécie de comunicação entre esses dois mundos, no fundo, elas são invenções humanas. E como tais, elas poderiam ser estudadas por uma perspectiva sociológica, da mesma maneira que qualquer outro fenômeno, trabalho, artes, política e por aí vai, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo aspecto relevante é vocês prestarem atenção em uma ideia que a gente já encontra em Max Weber, por exemplo. Qual é essa ideia? De que pensamentos religiosos, ideias e valores guiam as atitudes dos seres humanos neste mundo. Então, o ponto crucial aqui é a gente imaginar que homens e mulheres encarnam essas ideias, esses valores, e eles servem como uma espécie de orientação que animam a conduta dessas pessoas em relação à vida, em relação ao mundo, em relação umas às outras. E esse tipo de conduta tem uma série de consequências, também para a vida social, para a vida material e para a vida interna, para a vida psíquica de cada um de nós, né? Essas consequências, elas podem ser previsíveis, mas ao mesmo tempo é interessante que a gente precisa notar que muitas vezes essas consequências também são desdobramentos históricos de médio e longo prazos
que em algumas situações se transformam em situações que não estavam previstas por aqueles homens e mulheres que se comportavam de uma determinada maneira, animados por todo esse espírito religioso. E isso a gente não pode perder de vista quando a gente tem em mente a ideia de fazer um estudo sociológico das religiões. Então aqui é interessante que existe uma ideia de direção das condutas humanas, uma ideia de consequências que são previsíveis, e algumas delas imprevisíveis. Max Weber, por exemplo, vai colocar a partir de uma expressão que ele chama de paradoxo das consequências. E o terceiro elemento para a gente tentar compor isso que eu estou chamando de um enfoque sociológico é a ideia de que pensar uma sociologia das religiões é pensar num certo tipo de instituição realizada pelos seres humanos, né? E essas instituições, como outras quaisquer, elas, de uma certa forma, lidam com três formas de poder pelas quais os seres humanos lutam em suas vidas sociais. O que significa isso? Pensar uma instituição significa considerar que ela lida com riquezas de ordem material, e, portanto, nós estamos falando nos fenômenos de natureza econômica. Muitas vezes elas estão ligadas ao problema do poder político e, ao mesmo tempo, essas instituições também ofertam aos seres humanos um certo reconhecimento, um certo status. Isso daí significa o quê? Significa lidar com três grandes formas, digamos, de riqueza, pelas quais muitas vezes os seres humanos lutam num engajamento muito forte. Riqueza econômica, riqueza política, ou seja, poder, e uma riqueza de ordem simbólica que eu estou chamando aqui de reconhecimento, né? Então, ao mencionar aquilo que seria um olhar sociológico das religiões, essas três ideias são ideias que vocês podem ter em mente para fazer uma leitura da religiosidade humana a partir de uma perspectiva sociológica. A partir disso, a gente chega no nosso terceiro momento da aula de hoje, e é um momento, como eu falei para vocês, ele se inspira em um livro que foi um clássico da sociologia, é um clássico até os dias de hoje, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber. Quando a gente lê esse título, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos dois componentes principais dele. O que nós estamos chamando aqui de ética protestante e um outro fenômeno de grande relevância, que é o espírito do capitalismo. E se vocês perceberem, o título do livro, ele, no fundo, tenta fazer uma conexão entre essas duas coisas, como se Weber fosse tentar responder a seguinte pergunta: quais são as possíveis relações entre isso que ele está chamando de uma ética protestante e um outro elemento cultural chamado o espírito do capitalismo? Quero que vocês venham comigo e prestem atenção nesse último dado que eu falei. Não se trata do capitalismo como um certo tipo de produção de riqueza, né, uma luta pela acumulação e pela produção de bens materiais, a venda, a obtenção de lucro, né, mas é um elemento de ordem cultural, e essa diferença ela é muito importante para o nosso argumento. Não é um estudo sobre o capitalismo, mas é um estudo sobre uma certa postura em relação ao trabalho e em relação às riquezas
que começou a se desenvolver a partir dos momentos da Reforma Protestante na Europa. Essa postura é o que o Weber chama de espírito do capitalismo. O que é esse espírito? É uma atitude disciplinada em relação à produção e em relação ao trabalho. Há um momento do livro em que o Weber encontra uma expressão que ela resume de uma maneira muito forte essa ideia, que é justamente a seguinte: tempo é dinheiro. Ou seja, na moderna economia como nós conhecemos, não se pode perder tempo. Perder tempo é perder um elemento precioso do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da produção de riqueza. Então nós estamos falando de uma mentalidade e de um certo tipo de atitude que encarnam uma disciplina férrea, constante em relação ao mundo do trabalho, em relação ao mundo da produção. O que essa ideia do tempo é dinheiro tem a ver com a ética protestante? E o que significa essa ética protestante? No livro, o Weber vai desenvolver o argumento com uma série de ideias, segundo a qual a Reforma Protestante produziu uma revolução de caráter cultural que liberou, que criou condições para um determinado tipo de exercício do trabalho e da prática produtiva que até então nós não conhecíamos, por exemplo, nas nações dominadas pelo espírito católico, né? E por que ela libera? Porque na visão do Weber, o catolicismo ele sempre teve uma certa desconfiança em relação ao ato de se enriquecer e ao ato de se buscar um enriquecimento, né? E isso daí significa que os protestantes leram uma ideia que aparece no Novo Testamento da Bíblia, que é a ideia de vocação, mas fizeram uma leitura que traduziu essa ideia como uma vocação profissional neste mundo. Então, isso significa que uma determinada pessoa, sendo camponesa ou sendo comerciante, poderia e deveria se dedicar a essa atividade como uma atividade desejada por Deus. Isso daí tem dois desdobramentos, né? O primeiro deles é o quê? Se nós imaginarmos que o sistema econômico que estava se desenvolvendo na época é um sistema baseado em classes sociais diferentes, em práticas profissionais diferentes, então isso significa que essa interpretação da ideia de vocação legitimaria esses grupos diferentes e a adesão das pessoas a essas funções econômicas muito diversas que compõem o mercado produtivo como um todo. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que, para os protestantes, desde que a pessoa não se apegasse à riqueza, desde que a pessoa não se deixasse seduzir pelo enriquecimento, que é uma coisa mundana, não haveria problema nenhum em você se enriquecer. Daí essa ideia de que essa interpretação protestante libera um pouco as pessoas daquela culpa que era muito relacionada à concepção católica a respeito do enriquecimento e das riquezas, né? Então aqui a gente tem um elemento central, o coração, digamos, da hipótese que o Weber tenta desenvolver nesse livro dele. Agora a gente chega naquele momento em que eu vou, como exemplo, fazer uma leitura de um breve trecho desse livro do Weber para vocês
terem uma ideia, digamos assim, do que significa essa perspectiva sociológica na visão dele. Então eu peço que vocês aguardem um pouquinho aí, vou ali pegar o livro e já volto para continuar esse nosso encontro. Esse é o livro que eu falei para vocês, e o trecho que eu vou ler é um trecho já do finalzinho dele, em que o Weber diz assim: o puritano queria tornar-se um profissional, e todos tiveram que segui-lo. Pois quando o ascetismo, essa disciplina que eu mencionei para vocês, foi levado para fora dos mosteiros e transferido para a vida profissional, passando a influenciar a moralidade secular, a moralidade do dia a dia, a moralidade do âmbito econômico, né? Fê-lo contribuindo poderosamente para a formação da moderna ordem econômica e técnica ligada à produção em série através da máquina, que atualmente determina de maneira violenta o estilo de vida de todo indivíduo nascido sob esse sistema, e não apenas daqueles diretamente atingidos pela aquisição econômica. E quem sabe o determinará até que a última tonelada de combustível tiver sido gasta. Então aqui a gente tem uma ideia muito importante do Weber para começar a fechar esse nosso encontro, o nosso argumento, que é a seguinte: uma transformação de ordem cultural, que é a Revolução Protestante, e a interpretação dada pelos protestantes à ideia de vocação, teve desdobramentos que não foram apenas de natureza cultural, mas interferiram de uma maneira radical em elementos econômicos e técnicos, a ponto de dar uma contribuição fundamental para o desenvolvimento disso que o Weber chama de uma moderna ordem econômica capitalista. E talvez vocês tenham prestado atenção na ênfase que eu coloquei nesse trecho, em que o Weber diz que essa moderna ordem econômica passaria a determinar de uma maneira muito forte os destinos, não apenas das pessoas religiosas, mas de todas as pessoas que dependem de um engajamento nesse modelo econômico para sobreviver, né? Então a gente tem um desdobramento cultural que tem consequências econômicas, e esse mercado se engrandece de uma tal forma que ele ganha liberdade em relação a essas religiões e não depende mais desse tipo de ética para poder sobreviver. E daí nós temos um exemplo daquilo que eu disse para vocês, do paradoxo das consequências weberiano. Esses religiosos protestantes imaginaram que aquela atitude em relação ao trabalho seria uma atitude como um sinal de um estado de graça, uma atitude religiosa, mas no final das contas eles acabaram dando uma contribuição enorme para a formação dessa moderna ordem econômica que nós chamamos capitalismo e que não estava prevista no horizonte mais imediato daquelas pessoas. Quero agradecer por esse encontro, obrigado. Se você tiver uma dúvida, você me procura, no caso, ou procure o seu professor ou professora de Sociologia, de Filosofia. Valeu e até a próxima.